Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente está aqui na aula de hoje para discutir a força elétrica, a força que existe de atração ou repulsão entre cargas elétricas. E a gente vai chegar na lei de Coulomb, que fala diretamente da relação entre essa força e a distância e as cargas que estão interagindo. Vamos começar então. Veja só, primeiro eu preciso perceber e preciso saber como que acontece essa força elétrica. Bom, se eu tenho cargas de sinais contrários, eu tenho uma força de atração. Aqui é fácil lembrar por causa do ditado popular, né? Os opostos se atraem. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, o que eu tenho nessa situação é a repulsão. Essas cargas, elas vão se repelir, elas vão querer se afastar. E essa repulsão e essa atração, ela tem muito a ver com a distância que essas cargas se encontram. Quanto mais longe elas estiverem, menos intensa será essa força, e quanto mais perto, mais intensa será a força. E Coulomb propôs a lei que diz o seguinte, que a força é igual a Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Ele percebeu que essa atração e essa repulsão dependia da distância ao quadrado. Como assim, professora, da distância ao quadrado? A força e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Só que são inversamente proporcionais ao quadrado, ou seja, se a distância ela aumentar 2 vezes, a força ela irá diminuir 4 vezes. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Se a distância, por exemplo, diminuir 3 vezes, essa força irá aumentar 9 vezes. Essa talvez seja a relação mais importante que você precise perceber nessa fórmula, nessa lei de Coulomb, tá bom? Você olha para a fórmula e você fala assim, nossa professora, tem um K aí que tem um número enorme. Se preocupa não. Esse K ele é chamado de constante eletrostática do vácuo. Ela vale, quando a gente trabalha no vácuo, ela vale 9 vezes 10 na nona, newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E, pessoal, o que é essa constante eletrostática? Ele está te dizendo o meio que essas cargas estão inseridas para sofrerem atração ou repulsão. Se esse meio mudar, ele é obrigado a te dar a nova constante eletrostática. Se for na água, por exemplo, ele tem que te dar essa nova constante eletrostática, tá bom? E esses Qs aqui são as cargas. Então, eu tenho duas cargas, porque para haver uma força entre cargas, eu tenho que ter duas, tem que existir uma interação, para existir uma interação entre cargas, para existir uma força elétrica, eu preciso de duas cargas, pelo menos. E essa carga, ela é dada em Coulomb, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coulombs. Porém, você também vai perceber que quando aparece num exercício para você calcular a força elétrica de interação entre as cargas, você vai perceber que vai aparecer assim, ó, Q é igual a 5, por exemplo, microcoulombs. Você vai olhar e falar assim, professora, que raio é esse micro? Esse micro aqui é um submúltiplo de 10. Ele vale 10 na menos 6. Então, no seu exercício, você vai escrever assim, ó, Q é igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulombs. Por quê, professora? Porque quando a gente trabalha com 1 coulomb, pessoal, 1 coulomb é muita carga. É aproximadamente 6,25 vezes 10 na 18 elétrons ou prótons, tá? Elétrons ou prótons, é muita carga. Então, a gente trabalha com submúltiplos. Então, pode aparecer assim, ó. Pode aparecer um microcoulomb, são submúltiplos que você precisa conhecer, tá? Pode aparecer, vamos lá, quais são eles? O milli, que é 10 na menos 3, o micro, que é 10 na menos 6, nano,
10 na menos 9. Essas duas cargas, essas duas aqui de cima, são as que mais aparecem e você precisa saber, tá? Então, pode aparecer assim, ó, Q é igual a 5 microcoulombs e Qzinho é igual a menos 3 milicoulombs. Você tem que saber que isso aqui é 10 na menos 3 e isso aqui é 10 na menos 6. E se por um acaso você não coloca no seu exercício, você erra, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Vamos retomar. F é a nossa força elétrica, tudo que é força é dado em newtons. K é a nossa constante eletrostática. Q e Qzinho são as cargas elétricas que vão interagir. E D é a distância. Importante, essa distância está sempre em metros, ó. A nossa constante aqui está em metros, eu não posso trabalhar em centímetros, tá bem? Bom, o que pode acontecer também? Pode aparecer um gráfico para você e você tem que saber interpretar esse gráfico e você tem que saber como que é o comportamento desse gráfico. Olha só, aqui eu coloquei, para uma distância D, eu tenho uma força F. Agora, dobrei a minha distância, 2D. O que eu falei para você? Que a sua força diminui 4 vezes, então eu tenho F sobre 4. De D foi para 3D, diminuir a minha força 9 vezes, porque a distância aumentou 3 vezes. Para 4D, comparando sempre com essa força inicial, para 4D a minha força ela diminuiu 16 vezes. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16 e assim sucessivamente. Então, o gráfico, pessoal, que aparece para você da lei de Coulomb vai ser assim, ó. É uma parábola, tá? Com concavidade voltada, uma quase parábola, né? Com uma concavidade voltada para cima, certo? Essa aqui é a característica do seu gráfico e você precisa enxergar isso, tá bom? Toda vez que aparecer um gráfico da lei de Coulomb, essa aqui é a característica. Nunca vai ser uma reta. Por quê, professora? Porque a distância é ao quadrado, você tem uma função de segundo grau, então nunca vai ser uma reta. Como que aparece esse exercício para você? Ele aparece assim, por exemplo, o próximo vídeo é só de aplicação da lei de Coulomb, vai ter bastante exercício. Vou gravar seriado, pessoal, só para não ficar muito pesado, tá bom? Então, por exemplo, ele dá num exercício assim, ó, eu tenho uma força F para uma distância D para carga Q e Qzinho. Se a minha qual será a minha nova força se a distância aumentar 2 vezes, ó, a distância aumentar 2 vezes, a minha carga Q duplicar, tá? Vou até colocar, já ajeito aqui para você. E a minha carga Qzinho triplicar. Tá? Então, o que você faria? A minha nova força F' é K, Q' vezes Q, dividido por D' ao quadrado, tá? Deixa eu diminuir a borracha só para mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem 2D, aqui a gente tem 2Q e 3Qzinho. Então, você faria F' é igual a K. Quem é meu Q'? É 2Q. Quem é meu Qzinho linha? 3Q, dividido pela distância agora, que é 2 vezes o D ao quadrado. Então, a nossa força F' ficará K, 6 vezes Q, dividido por 4D ao quadrado. Então, a minha nova força será 6 por 4, aqui dá 3 sobre 2, de KQ vezes Q dividido por D ao quadrado. Anteriormente, relacionando essas grandezas, ficaria K, Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, veja só, isso aqui, ó, é igualzinho a isso aqui. Isso aqui é o que eu vou chamar de F. Então, a minha nova força, a minha força F', é 3 meios de F. Por que modificou a força? Porque eu tenho agora novas cargas e tenho nova distância.
tá bom? Pessoal, essa é a parte teórica da lei de Coulomb. Espero que você tenha gostado. Acompanha o próximo vídeo, que vai ser sobre resolução de exercícios. Os próximos 2 vídeos que eu vou postar serão de resolução de exercícios da lei de Coulomb. Deixa seu joinha para mim, se inscreve no meu canal, divulga se você gostou, me ajuda aí, tá bom? Grande beijo!